Meus cumprimentos a todos. Iniciamos mais um episódio do projeto Papo Leve. Desta vez abordaremos sobre tríade terrível do cotovelo. Presentes conosco, Dr. Cristiano Taka, médico especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em cirurgia da mão, atua em Florianópolis desde 2003, muita experiência sobre este assunto, profundo conhecedor teórico, com vasta experiência prática, clínico-cirúrgica. Eu tive a oportunidade, a felicidade de acompanhar o Dr. Cristiano Taka durante 3 anos, no período de residência médica em ortopedia e traumatologia em Florianópolis, onde o Dr. Taka é preceptor. E o Dr. Cristiano é nome de referência no tratamento de patologias do cotovelo e é o atual presidente da Sociedade Catarinense de Ortopedia e Traumatologia. Também conosco, como convidada, a doutora Juliana D'Ambrosi, fisioterapeuta, especializada em reabilitação do membro superior, é membro titular da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão em Membro Superior, tem um currículo repleto de especializações e aperfeiçoamentos, e é proprietária da Clínica Juliana D'Ambrosi Reabilitação Funcional em Florianópolis, onde atua desde 2008. Dr. Cristiano Taka, seja bem-vindo. Como que foi a tua trajetória para tornar-se especialista em cirurgia da mão? E de onde vem essa afinidade, essa dedicação pela articulação do cotovelo, em especial, onde tem esse destaque? Boa noite. Eu tive a oportunidade de conhecer Fábio no ano passado, quando estivemos em Criciúma, no evento aí da SBOT Santa Catarina, né? É uma clínica muito bem instalada e muito boa. Gostei. Fui entusiasta do Marinho, né? Então, tá. Eu fiz a formação de medicina na UFSC e fiz ortopedia no Hospital Celso Ramos. Afinidade pela cirurgia da mão. Eu fiz a formação de cirurgia da mão em Belo Horizonte com o Dr. Pardini, né? E naquela época me intrigava muito o cotovelo, porque era uma articulação que o pessoal da mão não queria e eu gostava, achava que eu queria tocar nesse. Então eu conversei com o Dr. Marcelo Matsumoto e fiquei um tempo com ele em São Paulo, na Escola Paulista, no Santa Marcelina, no Hospital Nipo, no Itaim Bibi, e a gente fez um fellow com ele nessa parte do cotovelo, e desde então eu me dedico nessa. Eu gosto muito dela. Nós tivemos a oportunidade de dividir o grupo exclusivamente ao cotovelo. Isso a gente consegue ter uma casuística e se desenvolver nesse assunto. Tudo vai do foco que a gente dá, né? Focar num assunto e estudar ele, a gente consegue progredir nele, né? Eu agradeço a oportunidade. Pode ser? Bom, vamos falar então sobre tríade terrível. Estão me ouvindo? Eu consigo te ouvir, mas com algumas falhas. Tá. Eu vou tentar falar de estar instável, né? Se tiver alguma dificuldade, por favor, me avise. Então, o tema terrível de hoje à noite, nós vamos abordar o conceito, a anatomia, o mama, o exame físico, a imagem, o tratamento e o que devemos fazer da tríade terrível. Bem, esse termo, tríade terrível, nos intriga como fisioterapeutas e como pacientes, né? O termo terrível foi alcunhado em 1996 e ele
é composto a fratura do coronoide e luxação. Relembrando um pouco a anatomia do cotovelo, nós lembramos que o cotovelo é uma das articulações intrinsecamente mais característico, onde a tróclea, o capitelo, a cabeça do rádio, o coronoide, o processo coronoide nessa região. Nós temos a anular, que é uma cinta que mantém a cabeça do rádio congruente ao norte da una. A meia membrana interóssea, que nos ajuda a manter esta articulação rádio e a una nos ossos das partes do conjunto do cotovelo. Atores da tríade terrível, a cabeça e o cotovelo em si aqui. Nós olhamos perfil e de perfil e de frente, né? A parte da anatomia da cabeça do rádio aqui, da quilha do olecranon, região desprovida de cartilagem para fazer a osteotomia. Aqui o do capitelo. Nesse vídeo, articulando com o capitelo, há uma estabilidade. Vamos na braço onde o cotovelo acontece a luxação, a instabilidade. Aí reside o princípio da tríade terrível: rádio, a lesão ligamentar lateral e anterior e a luxação do cotovelo. Aqui, relembrando a anatomia, a parte dos ligamentos, né? Nós temos uma vista medial e aqui representado a medial do ligamento colateral medial, que se insere no tubérculo sublime e na parte mais anterior e inferior do epicôndilo medial, que dá a estabilidade medial do cotovelo. Aqui nós temos uma vista lateral, onde temos o ligamento anular e a banda anterior do ligamento colateral lateral ulnar, chama-se assim, ligamento colateral, se insere na crista da una. E a lateral, o anular e o ligamento colateral medial. Os estabilizam, o conjunto da estabilização nós podemos dividir em colunas anterior, posterior, medial e lateral. Anteriormente temos então o coronoide, o braquial e a cápsula anterior. Posteriormente, o olecrano, o tríceps e a cápsula posterior. Medialmente, o ligamento colateral medial, o coronoide, a tróclea e os flexores. E lateralmente, o colateral lateral, a cabeça do rádio. O mecanismo do trauma normalmente bimodal, com queda sobre a mão espalmada, o antebraço supinado e o cotovelo em valgo. Jovens têm um trauma de alta energia, bicicleta, carro, normalmente uma queda. Nós fizemos um trabalho técnica cirúrgica de rádio, um estudo em 130 casos, foi feito no hospital, e percebemos que o mecanismo de trauma clássico corresponde, e o mecanismo de trauma que é menos habitual é queda sobre o cotovelo, acontece em 7% dos que estamos estudando, que o trauma sobre o cotovelo costuma ter a queda na fratura da cabeça do rádio. Veja bem, aqui é um caso cirúrgica e que está faltando aqui o capitelo. Tá? Estava dentro, preciso tirar essa cartilagem do capitelo que estava interposta do rádio para poder fazer a redução e fixação da pré-operatória
e uma radiotransperatória. Fixamos e reinserimos o ligamento lateral. Existe um círculo clássico de ação da cabeça do rádio pela face lateral, pesando o ligamento colateral, depois a cápsula anterior e posterior, e por último, grau 3, pega o ligamento colateral medial. Banda anterior está. E o tipo a banda anterior íntegro, o ligamento colateral lateral ulnar íntegro. Né? Físico, sempre tático e dinâmica. Observamos o ângulo de carregamento. Lembrando aqui que no exame físico do cotovelo, quando esticamos, nós temos uma linha epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, e a linha se transforma no portante, e isso para ter congruência articular, isso fase aguda. Testamos o estresse em vários 30 graus para tirar do olecno da fossa. E está o valgo com o antebraço pronado. Pronado, nós temos a cabeça fazendo um contraforte lateral. Se ela está supinada, ela pode subluxar a lateral e falsear uma possível instabilidade medial. Teste pivô. Nós fazemos sempre radiografia nas aquisições radiográficas de rádio capitelar, as representadas. Temos, então, a fratura rádio em vista anterior, em vista radiocapitelar, que tira sobre capitelar, e aqui a articulação de radiografia de perfil normal. Fraturas articulares, nós médicos usamos as em axial, coronar os cortes e planejar com detalhe fino a técnica de fixação. Mas a radiografia com reconstrução em 3 ela é importante para o paciente explicar o planejamento. Quando temos a hipótese classificada, o nosso foco aqui é na complexa, que tá. Existem técnicas da luxação, são técnicas já clássicas e conhecidas, a técnica de Parvan, que faz uma tração empurrando com o antebraço supinado e o apoio polegar no olecno, e Kingley, que é com o cotovelo usa a fossa antecubital da maca e aí traciona e empurra. O tratamento da tríade terrível é sempre cirúrgico, né? Exceto se o paciente tiver comorbidade, suportar um tratamento cirúrgico, que é raro. A via de abordagem normalmente é a via de Kocher, e pela via de Kocher nós conseguimos abordar tanto a cabeça do rádio, quanto o coronoide, quanto o ligamento colateral lateral. E pela via medial vai ser abordada apenas se depois de concluída a via lateral não tiver a estabilidade suficiente. Se ainda permanecer instável o cotovelo, faremos uma abordagem medial. Aqui nós temos a demonstração de uma abordagem medial, o nervo ulnar está para baixo. Em relação à cabeça do rádio aqui representados. O grupo mínimo é o desvio mínimo até 2 milímetros, nós tratamos de uma maneira funcional, sem imobilização precoce do membro, radiográfico seriado. Não está relacionado à tríade terrível. Fraturas desviadas, aqui sim, as fraturas desviadas, nós fazemos uma fixação, ela deve ser feita que seja estável,
uma mobilização precoce. No final da cirurgia, tem que ter certeza que tu vai conseguir liberar o paciente para mexer no dia seguinte, né? Aí sim, tu tens uma certeza que tu optou correção do cotovelo, né? Nós estamos com parafusos de Herbert canulados, parafusos autocompressivos, ou mini Herbert, ou parafuso de mini microfragmentos, parafuso de 1,5, de 2,0 milímetros, né? Existem também fixações com placas que não precisa estar com colocando de segurança do material de não é nem com o ligamento anular e nem com a una. Analisando de dezembro de 2041, apenas fraturas Mason 2, fraturas tipo 2. Abordamos, usa como referência o espaço entre o extensor ulnar do coneu, fratura, reduzimos a fratura por dentro da fratura, aqui um dedo da fratura, evitamos a manipulação cirúrgica no colo do rádio, melhorando dessa forma, impedindo a desvascularização da cabeça. Fixamos a cabeça de Herbert. Configuração. Um parafuso, ele une o fragmento deslocado, que agora está reduzido, com a cabeça do rádio. O parafuso une o colo do rádio contralateral. Esse parafuso dá uma estabilidade muito grande, o colo é muito denso, a cortical dele é densa e funciona como uma mão francesa. Ele mantém a altura da cabeça do rádio. Aqui um exemplo clínico, um menino de 20 teve uma fratura da cabeça pré e pós-operatório, resultado clínico. Aqui um outro caso, fratura bilateral do rádio, foi fixado e o resultado clínico. Então, esse tipo de fixação nos permite uma mínima desvascularização, evita atrito com o ligamento anular, nos dá uma estabilidade absoluta e permite uma mobilização precoce. Então, um método na nossa visão, pouco dispendioso, tem uma boa recuperação funcional e permite um rápido retorno ao trabalho. Expandir para Mason 3, essa é uma questão. Então, aqui vamos falar agora das fraturas Mason 3. Nesse caso, nós esbarramos nos limites da fixação. Bem, os limites é uma decisão intraoperatória que vai depender da biologia, ou seja, a vascularização do doente está presente, se o feixe vascular dado, e também a instrumentação, que é a parte mecânica. Se com o material que eu tenho, eu consigo fazer uma fixação estável que permita uma mobilização precoce. Obedecendo esses dois parâmetros, eu fico e obedecer um dos dois, eu tenho que partir tratamento com prótese. Ressecção pura, que era praticada muito na antiguidade, ela está proscrita, terrível, porque nós precisamos desse contraforte lateral para manter, para recuperar a estabilidade da cabeça do rádio, recuperar a estabilidade do cotovelo na tríade terrível. Então, nós partimos, quando conseguimos a fixação metálica, que pode ser feita dessa forma, que é uma maneira que a gente usa, chamamos de artroplastia de interposição, onde nós temos uma prótese bloco e ela dentro do canal do rádio. Nós não usamos cimento, abrimos, preparamos o canal do rádio, a medular do rádio, e não usamos cimento, porque ela é, veja bem, proximal da prótese, côncava em da cabeça do rádio. E essa concavidade dela se adapta com a cuidado do capitelo. Então, quando ele faz os movimentos de flexo, extensão e pronos, nós temos uma adaptação o capitelo a um ponto exclusivo de apoio.
Isso acontece na artroplastia tipo interposição, é como se fosse apenas um espaçador para manter o espaço. O grande cuidado que temos que ter é que essa prótese nunca pode ultrapassar do norte da ulna, senão ela fica hyperstuffing, ela fica maior, e aí sim nós temos um problema. E o cuidado intraoperatório é que essa prótese aqui pode ultrapassar no momento de pronossupinação. Você tem que testar no intraoperatório a pronossupinação, porque o rádio ele faz um pistoneamento durante a pronossupinação. Então, tomar esse cuidado. Aqui à direita temos uma prótese modular, com a cabeça de pirocarbono, prótese atômica, tem fixa no colo do rádio, S-fit, e ela melhora, ela imita melhor a anatomia do rádio proximal. Nós temos uma experiência com 162 casos cominutivas da cabeça do rádio, operadas de julho de 2004 a dezembro de 2016, de média de 44 anos. Foram incluídas as cominutivas associadas a terrível, Excelloprest e Monteggia, e foram excluídas as fraturas Mason 2 do outro estudo. Nós conseguimos fixar 37%, em 60% dos casos, nós optamos por plastia de interposição. Foram 40 terríveis, 19 duas Excelloprest. As outras foram fraturas da cabeça rádio apenas. Então, tivemos que fazer algumas revisões por rigidez ou por bloqueio da pronos, todos retornaram às suas atividades e esportes. Então, a discussão é a seguinte: quando tem 3 ou mais fragmentos, predispõe na nossa cabeça que provavelmente vamos partir para um tratamento com prótese. Vascularização, aumentação a gente verifica no intraoperatório. Sempre partimos para uma construção ligamentar ou óssea associada e partimos sempre com uma mobilização precoce. Aqui um caso clínico de um rapaz de 24 anos que teve uma tríade terrível. Veja, luxo do cotovelo, fratura do contínuo coronoide lá em cima, sutura da cabeça do rádio. Aqui a tomografia, mostrando que efetivamente uma fratura da ponta da fratura cominutiva da cabeça do rádio. E aqui a fixação submetida à reconstrução mini herpet, reinserção da cápsula anterior do braquial âncora, colocada na posição anterior do coronoide, e reconstrução colateral lateral com coluna no ponto isósceles do côndilo lateral. Aqui o resultado clínico. Aqui nós temos um outro caso interessante. Ele é um rapaz de 32 anos, nível bilateral, do lado direito. Esse é o lado esquerdo. Veja, ele foi operado em 2013, né? O lado direito e esquerdo, já com o cotovelo, quando nos procurou, já estava com o cotovelo reduzido, né? Tanto o lado direito quanto com tala. Um estudo com tomografia. Realmente, ele tinha uma fratura do rádio, uma fratura do coronoide no lado direito, no lado esquerdo também, fratura do rádio e do coronoide. E foi possível fixar, então nós ressecamos a cabeça do tanto à direita quanto à esquerda, e foi feita a ortodontia de interposição, abordagem lateral, reinserção da cápsula anterior, reinserção do ligamento lateral, tanto do direito quanto do lado esquerdo, que é uma radiografia com desde pós-operatório. Um acompanhamento com vezes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, ele evoluiu bem. Em janeiro de 2019, com dor no pelo esquerdo. O direito está aqui, está bem, e o cotovelo direito, o cotovelo esquerdo, direito, mas é esquerdo, ele estava com esse problema. Veja, a prótese saiu do centro, migrou, a prótese foi praticamente expulsa do canal medular. Nessa radiografia radiocapitânica, parece até que estaria recompondo a parte da cortical óssea do rádio proximal. Então, eu fiz tomografia para avaliar, a tomografia do cotovelo esquerdo, e aqui na tomografia, nesse corte, que ela está externa ao canal medular. Ela é do canal medular. Como ela migrou para fora, vou ficando mais longa.
e ficava machucando a cabeça do rádio e dando, né? Então nós fizemos uma revisão da prótese de cabeça dele. Ela encaixadinha nós cortamos aqui, tinha feito praticamente uma roça aqui, tinha tampado. Nós cortamos esse aqui, fizemos o canal medular do rádio e recolocamos uma outra, né, mais longa, obedecendo aqui a altura da superfície articular, né? E aqui está 6 meses de pós-operatório do cotovelo esquerdo, 6 anos de pós-operatório do, e aqui o resultado clínico, né? Aqui nós temos um resultado de 6 anos de pós-operatório do cotovelo, de 6 meses de pós-operatório de revisão do cotovelo esquerdo. Ele recupera completamente o movimento. Mas eu fiquei sempre intrigado com esse paciente, por que teria essa questão. E aí eu descobri o esporte grave. É isso aqui, pega peso, um esporte grave, né? Com as próteses de cabeça do rádio dos dois lados. Então, e uma explicação talvez por que ele teve esse probleminha aí, né? Aqui o esporte, ele está praticando mesmo com a prótese deslocada ali, né? Então veja, nós temos uma variedade muito grande de esportes que as pessoas gostam, querem fazer, independente de elas terem ou não lesões prévias, né? Nós temos que estar preparados. Aí, uma vez eu estava numa conferência lá no interior de Minas Gerais, perguntaram assim para mim, e se tu não tem prótese, como é que tu faz? Essa aqui é uma foto, tem as minhas filhas numa praia, e aqueles aí são engenheiros aposentados que estavam tentando desviar o leito do rio. Eles não tinham uma reta escavadeira, nada, então eles fizeram isso com as mãos. Então, pensei assim, vamos tentar com a prótese, o trabalho do argentino, que faz uma prótese, um espaçador de polimetilmetacrilato. Ele faz uma prótese de médico. Então, está o equipo do cimento ortopédico, a gente pega uma seringa, coloca um pus de 4,5 no centro da seringa, sempre a seringa de 20, ela tem o bordinho dela deslocado aqui. Então, a gente faz um furo com o perfurador bem no seringa, coloca mede a altura da prótese que a gente quer, até aquela altura que a gente... E aí a gente tem aqui cabeça do rádio confecção. Esse aqui é o de cimento que fica para fora, mas fez um dadinho ali na hora da cirurgia. Então aqui está a própria cabeça do rádio colocada, radiológica, aqui a visão do módulo passador de polimetilmetacrilato. Nós tivemos uma experiência dessa com 10 casos, porque o cimento está dando dor e dificuldade na mobilização do cotovelo. Bom, preservar o ressecado do rádio é sempre uma decisão intraoperatória. Vai depender da valorização e da instrumentação. Nós optamos pela interposição nesses casos agudos de tríade terrível. Em relação ao coronoide, as radiografias são as mesmas, às vezes fazemos em VAR e valgo, a tomografia para uma classificação mais fina. Existe uma classificação antiga de Reagan, de 89, que dividia as fraturas do coronoide em 3 tipos. Tipo 1, só dá. Tipo 2, que pega mais de 50%, e tipo 3, que pega a base. O 3 criou essa questão tomográfica da fraturanoide e foi uma revolução, justamente porque ele estratificou melhor a fratura intermedial, fratura que pega o tubérculo sublime, que pega a região de suporte aqui da relação do coronoide, ela faz esse contraforte medial. Foi estratificado a partir desse trabalho de O'Driscoll.
Então, aqui um caso, fratura da ponta do coronoide. Então, está aqui a ponta do coronoide, que se pensava antigamente, é uma fratura por estreamento. Aqui um caso intraoperatório, uma foto intraoperatória, que eu estou mostrando que na pontinha do coronoide não tem nada inserido. As inserções começam 5 a 6 milímetros distais à pontinha do coronoide. Então, não tem nada que vai arrancar ali, como se pensava antigamente, dar uma luxação. A tróclea passa com tudo aqui na pontinha do coronoide e faz o cisalhamento e arranca. Aqui mais uma vista intraoperatória, mostrando que na pontinha do coronoide não tem nada inserido. Então, as fraturas do coronoide, tríades terríveis, fraturas da ponta do coronoide. Se a fratura for pequena, que não for possível reinserir a fratura, nós usamos uma reinserção com âncora. Esse caso aqui, foi possível reinserir a pontinha do coronoide. Aqui nós observamos um parafuso fixando a pontinha do coronoide e reconstruímos a cabeça rádio com prótese, né? Aqui, então, é o pré e aqui é o pós-operatório. Pré e pós, pré e pós. Um caso de lesão anteromedial, né? Então, lesões anteromediais, há uma perda da parte medial do cotovelo, né? Aqui na tomografia a gente vê que houve um aumento na parte anteromedial, ela não tem esse suporte. Se a gente não tem essas fraturas do coronoide antecedamente, com fixação, o que acontece, a parte tróclea mergulha a falha óssea e aí acontece uma instabilidade póstero-medial em varo, instável, subluxante, doloroso, com rigidez. Então, tem que diagnosticar esse tipo de coisa. Aqui, caso clínico, a parte intraoperatória, separamos o nervo ulnar, o nervo cutâneo medial e nessa região, a fratura da parte medial é o húmero, e aqui a da faceta anteromedial foi fixada com os parafusos aqui, tá? E fixamos com parafusos, reconstruímos a parte da sustentação aqui do coronoide. Aqui o resultado tanto de flexo-extensão, corono-supinação. Aqui, no outro caso, a paratória. Aqui nós temos a lesão da parte medial. O resultado cirúrgico pós-operatório foi inserido o ligamento colateral medial no tubérculo sublime, fixado o fragmento que supera a faceta com parafuso de Herbert. Tá? E aqui, em 3 meses do operatório, o rapaz aqui estava empinando a moto, aqui pulando, saltando com a moto. Aqui um outro caso, onde nós temos então a perda do subdial, do coronoide. Aqui, nesses casos, que são fragmentos que são maiores, aqui não precisa nem a tomografia, né? Então, foi feita uma placa de suporte medial e foi restabelecido esse contraforte medial aqui em relação do coronoide com a tróclea. Outra fratura basal, agora uma fratura basal, é a fratura que pega também a parte do olecrano junto, né? Então aqui está o coronoide, a faceta anteromedial do coronoide totalmente deslocada. Então a gente colocou uma placa aqui, fixou essa faceta anteromedial e fixamos o olecrano com uma outra placa posterior. Aqui a tomografia, um degrau importante. Veja, se não fluído esse contraforte medial, nós temos problemas aí depois com a habilidade medial do cotovelo, né? E aqui é o perfil. Uma outra fratura basal, aqui a faceta anteromedial totalmente deslocada, ela deve estar encaixada aqui, em 3D fica fácil. E aqui a tomografia tem ausência anteromedial que está deslocada. Resultado cirúrgico, operatório, uma placa estabilizando essa faceta âncora, reinserindo o ligamento colateral medial e uma prótese na cabeça do rádio, uma placa posterior no olecrano. Resultado clínico. Isso aqui é antimedicina, que depois ele resolveu fazer ortopedia.
Aqui mais uma fratura basal, mais um exemplo clínico de uma fratura grave basal, com deslocamento da faceta anterior do coronoide, fratura do olecno, fratura da cabeça do rádio. Então, foi feita uma abordagem posterior, foi fixado tudo transfraturado e foi instruído a parte tanto da faceta anterocoronoide quanto o olecno, e foi colocado uma prótese de cabeça do rádio. Os materiais são diversos, podemos usar placas de 2 ou 2,7 milímetros, parafusos canulados, âncoras, parafusos autocompressivos. Na tríade terrível, nós usamos um enfaixamento e repouso de 8 horas. Deixamos o paciente primeiras elevado para diminuir o inchaço e estimulamos exercícios ativos após as 48 horas, com massagens, estimulando o paciente sempre a iniciar a mobilização precoce do cotovelo. Nós vamos tala no pós-operatório. Complicações, tem instabilidade, ossificação heterotópica, rigidez, osteoartrite. Nós temos que trabalhar direitinho, em conjunto o cirurgião e o terapeuta, e o paciente. Eles têm que estar em consonância, para que se consiga um bom lado e uma mobilização e recuperação do cotovelo, com o cotovelo estável e movimentando. Então, lembretes na tríade terrível. O que levamos para casa? Sempre o tratamento cirúrgico. Acesso lateral para reconstruir a cabeça do rádio, coronoide e o ligamento lateral. Se após persiste a instabilidade, acesso e aí reinserção do ligamento lateral medial. Fixação rígida e reinserção ligamentar, possibilitando a mobilização. E é fundamental a reabilitação. Pessoal, eu vou deixar uma foto aqui de um arco-íris na minha terra natal, Rio Verde. Esse arco-íris, vejam bem, que de arco-íris tem uma redoma de a gente ali, né? De bonito. Eu acho que a gente talvez está passando agora por uma tempestade, né? Que é Covid, essas coisas que estão acontecendo, mas acredito que rapidamente a gente vai voltar para debaixo do arco-íris e vai estar tudo tranquilo. Muito obrigado. Doutor Cristiano Taka, muito didático, né? Uma aula excelente. Nós aprendemos, então, como identificar, como entender as lesões, né? Como tratar a tríade terrível do cotovelo, as diversas opções de tratamento, as diversas formas como elas se apresentam. A casuística aí é impressionante, né? Os resultados também são impressionantes. Ali, o motociclista voltando a competir, né? O esportista, né? Que faz atividades pesadas, voltando a realizar sua e não são resultados assim que realmente impressionam, né? E após a cirurgia do cotovelo, então, assim, nós fizemos uma parte, né? Então, após a cirurgia do cotovelo, ele ainda não está pronto para restabelecer toda a plenitude das suas funções, né? Então, após a cirurgia, após o tratamento correto, nós damos uma chance para o cotovelo recuperar a sua funcionalidade. Oi? Só que essas lesões, elas não melhoram por si só, né? O período de reabilitação, ele é um desafio, né? E complementa o tratamento médico, né? E acredito que com relação a isso... Não. É a princesa, né? Então, doutora Adriana, fique à vontade e vamos aprender, então, né, como reabilitar essas lesões tão graves. Olá, boa noite, tudo bem? Fico aqui muito feliz pelo convite do Dr. Fabian, né? Fiquei muito feliz e é uma responsabilidade muito grande falar sobre tríade terrível, ainda logo depois do Dr. Cristiano Taka, né? Que tem tantos casos incríveis e um grande cirurgião. E fico feliz pelo convite do Dr. Fabian, que gentilmente fez a ligação para me convidar, né? Hoje em dia a gente resolve tudo pelo WhatsApp e ele fez questão de fazer a ligação, achei bem gentil. E então fica aqui o meu agradecimento. Eu vou compartilhar a tela então para começar a aula. Então, sempre
falar de tríade terrível é falar num paciente que vem nos desafiar, né? Eu vou ir passando aqui e a gente vai conversando mais. Então, fica aqui meu agradecimento em falar depois do Dr. Cristiano Taka, o convite da Clínica Leve. Então, eu sou fisioterapeuta graduada desde 2003, né? Escolhi desde muito cedo, durante a faculdade, fiz a opção pelo membro superior, eu já sabia que era isso que eu queria, já fui em busca, mesmo recém-formada, né? E sou membro titular da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, então essa sociedade hoje une aí os terapeutas da mão e a gente está sempre em constante atualização, por isso que é tão importante o ortopedista, quando for um caso de membro superior, encaminhar esse paciente para uma terapeuta, para um terapeuta que faça parte da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, onde a gente faz uma prova para ser membro titular. Então, sou especialista em cinesiologia e biomecânica, fiz alguns aperfeiçoamentos fora do Brasil, né, que me trouxeram uma experiência maior e uma possibilidade de enxergar a nossa profissão de fora, né, e ver o quão boa a fisioterapia é no Brasil. E sou especialista também em reabilitação traumato-ortopédica pela Brafito, onde a gente também faz uma prova para ser membro. E sou proprietária da clínica de reabilitação Juliana D'Ambrosi, né, que hoje leva meu nome, em Florianópolis, onde eu atendo especificamente membro superior. Hoje lá a gente é uma equipe, né, tem os fisioterapeutas que fazem atendimento de membro inferior e tem um personal que faz essa transição, né, do paciente que já está apto a transitar da fase da fisioterapia para a atividade física. Então, quando a gente fala de tríade terrível, a gente tem duas situações, né? A nossa expectativa como terapeuta e como cirurgião, né, que já ficaria muito feliz em receber o paciente depois de 12 semanas, depois de 3 meses, enfim, de tratamento, com um déficit pequeno de extensão ainda, talvez um déficit de flexão também, porém super funcional. Só que nisso a gente tem a expectativa do paciente, né? E a expectativa do paciente sempre é muito diferente. Ele quer voltar logo às suas atividades recreativas ou esportivas, né? E é muito difícil, às vezes, fazer o paciente entender que a partir daquele trauma, a situação daquela articulação mudou, né? E não vai mudar tão rapidamente e voltar a ser o que era, assim. Então, a gente tem que ter uma boa conversa com esse paciente. Então, essa articulação do cotovelo é conhecida por não perdoar. Por isso que eu faço essa analogia, né? Uma vez traumatizada, ela vai mostrar esses sinais por bastante tempo. Então, é um paciente que vai nos acompanhar por bastante tempo na reabilitação. Será que o paciente tem noção, quando ele chega com essa lesão, do trauma que foi articular, das estruturas todas que passam no cotovelo, de quanto o cotovelo é difícil de fazer esse retorno a uma situação normal ou mais próxima do normal? Então, esse é o nosso papel, eu acredito, assim. O papel do cirurgião é colocar o paciente, né, com uma função, com uma capacidade para voltar à função através da fisioterapia. Porém, eu acho que a gente, como a gente fica muito mais tempo com o paciente, assim, nesse tempo todo prolongado, que é a reabilitação da tríade, acho que é o nosso papel também passar isso para ele, que a expectativa é diferente da realidade, que ele passou por um trauma muito importante, né? Que talvez ele vá precisar de outra cirurgia, sim, às vezes acontece. Como a gente estava falando, e eu fiz essa pergunta para o Dr. Cristiano Taka depois da aula dele, a gente tem que pensar como uma frustração o paciente precisar de um segundo momento cirúrgico na reabilitação da tríade? Não, né? Pode ter a necessidade de, e como o cotovelo é uma articulação peculiar nesse quesito, assim, de rigidez, de resposta inflamatória, isso pode acontecer. E é muito melhor se a gente já passar isso para o paciente no início, né, do que fazer com que tudo seja muito tranquilo no início, onde ele tem uma expectativa maior de volta à normalidade. Então, é nosso papel do terapeuta fazer essa conversa e colocar tudo que está vindo aí pela frente. Então, aí a gente tem a gravidade da lesão, né? Uma lesão que aborda aí
várias estruturas, né? Não é só óssea, não é só ligamentar. O tempo de reabilitação é um tempo prolongado, não é incomum que esse paciente fique durante um ano em fisioterapia, né? Assim, a gente não está falando numa fisioterapia generalizada, com vários pacientes ao mesmo tempo, onde não tem especialista. Na clínica da especialidade, não é incomum que o paciente tenha que ficar por um ano se tratando, né? Para que ele volte o mais próximo da amplitude normal. Então, é um tempo de reabilitação prolongado. Um dano estético, né? Porque muitas vezes ele não consegue atingir aqueles últimos graus de flexão, últimos graus de extensão. E o Dr. Cristiano Taka também trouxe isso na nossa jornada da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão. O paciente volta às vezes dizendo, mas meu braço está torto, porque ele não está conseguindo os últimos graus. Então, o terapeuta está super feliz, porque a articulação está excelente, né? O ligamento está estável, a articulação está estável, a fratura consolidou, mas o paciente está preocupado com aqueles últimos graus. Então, a gente tem que passar essa expectativa também para ele desse pequeno dano estético aí que pode ser que fique. E esse retorno à vida normal, né? A gente vai acompanhar o paciente ao retorno às suas AVDs, né? Tanto as AVDs quanto a atividade esportiva. Então, será que o sucesso pode ser atingido, né? Então, assim, o que a bibliografia traz? Se a gente tiver um bom controle inicial do processo inflamatório, a gente sabe que o cotovelo tem uma resposta inflamatória bastante exacerbada. Se a gente tiver condições de iniciar com uma mobilização precoce, o quanto antes, né? Se a gente tiver condições também de passar para o paciente a importância do uso funcional do membro superior assim que possível. Né? Eu traria mais quesitos aí também. O sucesso pode ser atingido se esse paciente puder ter acesso ao cirurgião especialista melhor e à reabilitação especializada de membro superior também melhor. Porque daí a gente consegue entrar com órteses, né? A gente consegue trazer mais recursos, né, para uma boa evolução. Então, a confiança e a comunicação entre cirurgião e terapeuta é fundamental. Porque o terapeuta tem que ter noção se teve reparo só do complexo ligamentar lateral, se houve reparo dos ligamentos colaterais mediais. Então, a gente tem que ter essa comunicação entre cirurgião e terapeuta. Isso é fundamental, porque isso vai influenciar no nosso protocolo de reabilitação. Então, o terapeuta deve estar ciente, né? Então, o ortopedista, ele deve fazer o encaminhamento com qualidade de fixação óssea. Claro que ele pode ligar para o terapeuta para passar essas questões, mas que tipo de ligamento foi lesionado, foi reparado, né? E em relação à estabilidade e qualidade do reparo ligamentar, status dos tecidos moles ao redor, né? Da musculatura. E o cirurgião deve estar ciente, por outro lado, e isso é o que a gente deve passar para o cirurgião e manter ele informado, se está havendo uma dor desproporcional. Isso é muito importante, porque esse primeiro sinal de dor desproporcional, de uma possível síndrome complexa da dor regional, o primeiro momento dessa dor vai ser demonstrada provavelmente no consultório da fisioterapia, né, da terapia da mão. Então, se está acontecendo uma dor desproporcional, é muito importante que o médico entre com os recursos, né, medicamentosos ali específicos para auxiliar nesse processo de reabilitação. Se está havendo rigidez exagerada, né, alguns red flags podem surgir, né, então se está tendo muita vermelhidão, se está mais inchado que o normal. E o quadro psicológico também vai influenciar. Então, muitas vezes, se a gente está notando que o paciente não está se ajudando, está entrando em depressão em função da lesão, essas coisas acontecem. Então, a gente deve informar o médico responsável. Então, aí vai ser possível determinar o melhor tratamento e o arco de amplitude de movimento a proteger, né? Que isso é muito importante quando se trata de tríade terrível. Então, a gente sabe que um arco funcional de mobilidade de cotovelo, a gente vai ter os 30 graus restantes da extensão total, até 130 graus de flexão e mais ou menos 50 graus de pronto-supinação. Quando um arco normal seria de 0 a 145 graus, né? Então, o paciente já seria capaz de fazer suas AVDs, né? De fazer suas atividades funcionais
com menos mobilidade, né? Porém, quase todos chegam no consultório querendo e com a expectativa de voltar ao arco normal. Então, a progressão da reabilitação, ela é sempre baseada na sequência dos eventos fisiológicos de cicatrização, né, das estruturas lesionadas, por isso que a gente fala muito em semanas. Então, a fase 1, que seria de 0 a 4 semanas, né, aquela fase inflamatória, aquela fase onde os cuidados com a instabilidade, eles devem ser muito específicos, né? Então, a gente faz uma fabricação de splint, a gente confecciona uma órtese, que a gente pode chamar de órtese ou splint posterior, com 90 graus de flexão em pronação completa, né? Provavelmente porque só teve lesão do complexo ligamentar lateral. Controle de edema, ele tem que ser feito assim de forma agressiva nessas primeiras semanas, tá? E a fabricação da órtese, ela vai muito, a indicação da órtese, ela vai muito também de cirurgião para cirurgião, né? Lá nos Estados Unidos, cada cirurgião tem seu protocolo e o fisioterapeuta tem as pastas de todos os cirurgiões para ir vendo o protocolo de cada um, o que um prefere, né? Então, por exemplo, o paciente do Dr. Cristiano não exige que a gente faça uma órtese posterior ou um splint, né? Isso vai de acordo com o que o cirurgião detectou de estabilidade ligamentar, de qualidade de reparo, né, da fixação óssea que conseguiu atingir. Então, nem todo cirurgião vai demandar um pedido de órtese que seja especificamente 90 graus. Só que aqui, como a gente fala para várias pessoas, né, a gente tem que fazer de uma forma geral o que seria melhor para atingir um todo, assim. Então, controle de edema fundamental. Mobilidade ativa assistida em posição overhead, né? Que depois eu vou explicar agora na sequência porque do overhead. Atenção à posição do ombro quando a gente usa o protocolo de overhead. A gente não quer abdução e a gente não quer rotação interna para não colocar um estresse em varo na articulação e sobrecarregar o complexo ligamentar lateral, tá? Então, com o antebraço pronado, o paciente vai fazer extensão assistida antes dos últimos 30 graus e a flexão. Então, nessas primeiras semanas é onde a gente usa o overhead, né? O protocolo, esse que tem sido falado, acho que principalmente depois de 2004 aí, a gente usa principalmente nessa fase inicial, porque ele confere maior estabilidade e a gente consegue maior mobilidade, que é o que a gente quer para não criar rigidez, ao mesmo tempo com segurança, de não estressar os reparos ligamentares que foram realizados. Então, a drenagem fundamental, cuidado também no posicionamento. Controle de edema, eu gosto muito de usar o Coban, né, que é essa atadura elástica que é da 3M, tem outras marcas também. Gosto muito de usar o Coban, tem que ensinar o paciente para fazer a troca. Por isso que nessa fase inicial eu gosto de ter mais contato com o paciente. Eu peço para ele vir até 3 vezes na semana na clínica para fazer a troca do Coban, porque é difícil para ele ter contato com isso e ter essa intimidade com essas ataduras no início. Ou ele aperta demais, não é indicado, né? Então, depois ele pode começar a usar uma atadura elástica, assim, uma compressão elástica, né? Quando ele chegar no momento que ele consiga ajuda e colocar em casa. Mas é importante que haja esse controle de edema. Então, se a articulação do cotovelo estiver estável, a gente inicia com ganho de ADM ativa de flexão e extensão com o antebraço pronado, né? E é realizado a cada 2 horas, 10 a 15 repetições. Então, aí já tem um exercício para casa, que o Dr. Fábio me pediu. Ele, tu vai falar dos exercícios em casa que o paciente tem que fazer? Sim, fundamental. Mas ele está usando órtese. Ele vai retirar a órtese somente para fazer esses exercícios, para os cuidados da pele, que são fundamentais. A gente tem que, quando a gente usa uma órtese por um período prolongado, o cuidado com a pele é muito importante. Até o suor pode provocar reação ali da pele, tá? Então tem que ter esse cuidado. E ele vai retirar a cada 2 horas, fazendo 10 a 15 repetições dos exercícios em overhead. Então, na presença do drop sign, né, que é esse sinal ali radiográfico que está tendo um gapzinho entre a ulna e o húmero, é importante iniciar alguns isométricos de tríceps e braquial dentro do splint. Então, dentro do splint mesmo, o paciente vai fazer uma forcinha para fletir o cotovelo
e uma forcinha para manter a extensão contra a órtese. Não é uma força exagerada, a gente tem que explicar que aquilo ali pode ser 5%, ele pode até fazer com a outra mão, né, para comparar, fazer sem sobrecarga, realmente só para ativar a musculatura e diminuir o sinal desse drop sign aí, desse gap. Então, a posição de overhead, onde o paciente vai estar com a posição do ombro em neutra, né, não vai estar rodado interno e abduzido, ele vai estar em neutra, talvez um pouquinho rodado externo, mas não muito, né, e ele vai estar com o antebraço pronado, com a outra mão ele vai ajudar a fazer a flexão, né, deitado, posição de supino que a gente fala, vai ajudar a extensão, né, a extensão não deve ser total nas primeiras 4 semanas, para também não sobrecarregar o reparo ligamentar, e ele vai voltar fazendo a flexão. Na posição de 90 graus, ele pode supinar e voltar a pronar. Então, esse é o overhead. Então, ele faz com que o efeito da gravidade e a ativação do tríceps promova a estabilidade de articulação enquanto move, né? Por isso que esse protocolo tem sido usado. Aquela posição que a gente fica deitado em decúbito dorsal, o paciente ele já faz uma abdução para apoiar o braço e já apoia o braço na barriga, fazendo uma rotação interna. Essa posição ela vai nos custar muito caro depois, mesmo que tenha sido um reparo ligamentar extremamente bem feito, né, que não haja problema quanto ao reparo ligamentar. Essa postura ela acaba gerando aqui uma contratura de peitoral menor, né? Então já fica difícil para o paciente voltar à posição neutra e fazer a extensão total. O que ele começa a fazer quando ele chega nos últimos graus da extensão, quando ele já puder, ele vai tentar chegar e automaticamente ele vai rodar interno. E essa rotação interna acaba fazendo com que ele se sinta satisfeito com o movimento e ele não ganha a extensão total, né? A escápula já vem para frente, já eleva, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento sobre a barriga que os pacientes têm o costume de ficar. Então, aí, fazendo o protocolo de overhead, acho que eu tenho que botar o... Isso, desce, deixa a gravidade levando em flexão até chegar perto da cabeça ou até encostar na cabeça. Esse paciente ele não chegou a ter fratura, não seria uma tríade, né? Mas definitivamente com instabilidade. Deixa a gravidade agir, vai chegando perto da cabeça. Aqui, nessa fase ainda, nas primeiras semanas, eu gosto de utilizar uma eletroestimulação para o paciente ter uma percepção, né, do que ele pode fazer, da contração muscular. Eu gosto muito de usar nessa fase. Então, aqui eu vou passar para vocês. Ele pode ser feito de forma suave, não precisa ser agressivo. Paciente sempre bem apoiado. Aqui já num outro momento, né, onde ele já poderia ir nos últimos graus. E aqui um tipo de mobilização que eu faço com o paciente progressivamente, junto com o goniômetro, para ele ir percebendo na sessão o quanto ele está conseguindo ganhar de flexão. Então, caso a articulação não tenha ficado estável, a gente limita o ativo de extensão inicialmente, né? Então, a gente vai aumentando de 10 a 15 graus de extensão por semana, conforme o andamento da cicatrização. Então, a gente segura a onda da extensão ativa no início, tá? Uma coisa que os artigos têm mostrado, assim, é que é mais fácil a gente lidar com uma articulação que tenha ficado rígida, né, do que com uma articulação que tenha ficado extremamente instável. Então, a gente tem que tomar esse cuidado durante o processo de reabilitação, obviamente, para que não fique nem num caso nem no outro, né, que a gente consiga um bom resultado. Então, aí de 4 a 6 semanas, a questão da instabilidade, da sobrecarga ligamentar, ela já está ficando menos pesada, né? A gente já está podendo evoluir um pouco mais. Então, o splint é remoldado ao antebraço neutro. O overhead, ele pode começar a ser substituído por sentado ou posição de ortostase. Sempre lembrando que na posição de ortostase ou sentado, o braço deve ficar apoiado. É muito importante que o paciente apoie a escápula, ele tenha essa sensação de segurança da escápula para fazer o movimento puro de flexo e extensão do cotovelo, né? Flexão e extensão do cotovelo com estabilização do ombro contra a parede, como eu falei.
pronospinação com o cotovelo a 90 graus ainda, né? A extensão mais supinação ainda é evitado, né? E prefira ativos e ativo-assistidos aos passivos, né? Saiu um trabalho há anos atrás que fala o quanto os exercícios passivos, porque eram feitos de forma mais agressiva para tentar recuperar rápido uma amplitude aí nessas lesões de cotovelo, nessas pós-trauma, e mostrou o quanto isso estava sendo responsável pela formação de ossificação heterotópica, né? Pelo excesso de processo inflamatório. Então, prefiro os ativos e os ativos assistidos do que os passivos, tá? E os cuidados com cicatriz, né? Porque provavelmente a ferida operatória ele já está bem fechada e tal, então a gente começa a tomar cuidado, ou com um petzinho de silicone, onde o paciente mantém comprimindo ali a cicatriz, ou uma pomadinha de silicone, né? Tipo Kelocote. Orientação para casa nessa fase, então flexão e extensão realizados com antebraço neutro, então, né? A gente já está passando daquela fase onde precisa de tanto cuidado com a questão ligamentar, a gente já pode evoluir um pouco mais. Então, a flexão e extensão são realizados com antebraço neutro 20 a 25 vezes por hora. Então, o paciente tem bastante trabalho para casa. As atividades de vida diária devem ser leves, né? Ainda evitando combinar extensão e supinação. E a gente começa a entrar com o splint noturno para ganho de extensão. Então, a partir da quarta semana, da quarta à sexta semana, eu diria, não estressando muito a extensão, ainda em pronação, não no máximo que o paciente consiga, mas fazendo um ativo, conseguiu chegar numa amplitude satisfatória de extensão, molda o splint noturno, que seria a órtese noturna, para o paciente começar a ter esse ganho também durante a noite. Aqui mais uma eletroestimulação, já numa outra fase. Então, da sexta semana em diante, a gente pode começar a pensar um pouquinho em mobilização passiva, né? Nunca de forma agressiva, né? Antigamente a gente via muito isso na reabilitação desses pós-traumas de cotovelo, o paciente chorava na fisioterapia. Isso não deve acontecer mais, assim, a gente deve ir ganhando aos poucos, de forma progressiva, seria o fundamental. Mas a partir da sexta semana a gente começa a colocar um passivo, né, pensando num alongamento, nada de muito extremo. Então aí a gente já está 6 a 12 semanas, a gente já está bem mais confortável em relação à questão ligamentar, dos reparos, à questão da fixação óssea, né, da estabilidade da articulação como um todo, já está muito mais tranquilo. Então a gente começa a tentar atingir a amplitude de movimento máxima, ganho de força e performance inicia, né? Não limitar mais as amplitudes, porém até a 8ª semana a gente cuida para fazer fortalecimento e flexão de cotovelo ainda pronado, tá? Se a rigidez persistir, alongamento de cápsula, manipulação articular, alongamento progressivo com carga, né? Eu gosto de fazer na região anterior um ultrassom contínuo que vai gerar calor, né, para depois fazer a mobilização, não por muito tempo e nem com cabeçote muito parado, para não gerar calor demais. A órtese estático progressiva, ela deve ser continuada, né, o uso dela por tempo ilimitado. Eu falo para o paciente, enquanto tu sentir que tu está insatisfeito com a tua extensão total, a órtese estático progressiva pode acontecer. Então, vai usando ela para dormir. Durante a noite é um momento que a gente não vai se preocupar em nem a flexão mesmo, né? Então, nem com ganho de força muscular. Então, é o período perfeito para tu pensar em ir recuperando esse alongamento da cápsula. Exercícios resistidos, a reeducação funcional postural, isso quase ninguém fala nos artigos e eu acho fundamental essa atenção que a gente deve dar nessa fase, a rotação externa do ombro, ao posicionamento da escápula, pensar em fortalecer esse serrátil anterior, pensar em fortalecer trapézio inferior, porque o paciente compensa os últimos graus de extensão com a elevação da escápula, né? Então, ele não vai sentir tanta falta, porque ele precisou isso durante bastante tempo, que ele não conseguia, e isso ficou registrado. Então, os últimos graus de extensão do cotovelo, ele pensa que ele está fazendo, mas ele faz uma elevação da escápula. Isso atrapalha muito, porque ele nunca vai conseguir reconquistar essa extensão total
se esse padrão aqui continuar. Então, a escápula tem que estar bem posicionada, isso tem que entrar no automático dele. E aí a gente já começa a estimular retorno à prática esportiva, né? Hoje em dia é muito difícil segurar o paciente por 6 meses, assim, com 12 semanas eles já estão se sentindo bem mais confortáveis para voltar à sua atividade esportiva. Fortalecimentos flexores, como eu digo, iniciam com o antebraço pronado até a 8ª semana, né? Então, mesmo com resistência, a gente ainda vai pensar num pouco de proteção para o complexo ligamentar lateral. E aí, os tipos de órtese, né? Então, do início ao fim do tratamento aqui. Geralmente, o que os artigos mostram e os serviços visitados aí, o pessoal gosta de usar uma órtese até a 4ª, até a 6ª semana, uma órtese posterior de proteção, né, com antebraço pronado no início ou com antebraço neutro. Isso vai depender do cirurgião e do seu protocolo, tá? Mas essas órteses podem ser utilizadas. O terapeuta de mão, ele está habilitado a confeccionar. É muito mais confortável do que usar qualquer outro tipo de imobilização e sempre deve ser seguido da orientação, porque a órtese não deve ficar lá o dia inteiro esquecida. Deve ser retirada para que seja iniciado o tratamento dele com os exercícios também em casa, que são fundamentais. Ele não vai viver dentro da clínica de fisioterapia. Aí uma órtese que eu fiz para esse paciente, esses pacientes de tríade, eles ficam tanto tempo no consultório que eles chegam a ficar assim amigos, né? Então esse paciente, uma vez a gente fez uma festa lá de confraternização da clínica e ele foi, e quando ele foi, ele já estava uns 3 meses de tratamento, alguma coisa assim. E quando ele foi tomar o vinho, eu percebi que ele fazia uma compensação total com a escápula para conseguir chegar com a taça de vinho à boca, e ali eu percebi, meu Deus, eu preciso ser um pouco mais agressiva no ganho de flexão dele. E aí a gente pensou nessa órtese, né? Vou colocar o play aqui. Primeira coisa que vai acertar é o elástico branco. Então, traciona dos 2 lados. Passa primeiro um por debaixo. E prende no ombro. Aí passa o outro de baixo e prende no ombro. Aí depois acerta os atilhos, bota os elásticos nos ganchinhos. Então, assim, vocês me perguntariam, né? O paciente vai usar isso? Isso é uma coisa que eu avalio conforme o perfil que o paciente tem, se realmente ele estaria apto a usar ou se ele ia abandonar, né? E eu só faço esse tipo de órtese para os pacientes que eu sinto que tem bastante aderência ao tratamento, assim. E todos eles utilizaram e faz bastante diferença na reabilitação, né? Isso é como se o paciente estivesse fazendo uma fisioterapia em casa. E quando o paciente adere a esse tratamento, a evolução é bem importante, assim. Esse paciente mesmo, que é um outro tipo de órtese, a gente faz um pouco diferente conforme a necessidade de amplitude, né? Dos torques ali. E esse paciente chegava a levar para o cinema, então naquela hora do cinema lá do filme ele estava usando a órtese. Então, quando o paciente adere a esse tratamento, a resposta é bem positiva. Estático progressiva para ganho de extensão, né? Então essa é uma órtese que ele vai usar só durante a noite. Essa órtese eu não quero que ele use durante o dia, que durante o dia provavelmente a gente vai estar muito preocupado em que ele recupere a flexão ou a pronospinação, se necessário. Então, fazendo força, então, polegar em direção ao ombro. Um tipo de técnica ali que a gente usa durante a reabilitação, né? Claro que já numa fase avançada, onde a preocupação com os reparos já não existe mais, assim, né? A gente já pode ser mais agressivo. Aqui uma paciente no primeiro vídeo com 2 meses de pós-operatório. Agora vem com o polegar mais virado para fora. E aqui já com quase 4 meses de pós-operatório, com a faixa amarela. Na lateral. E aqui as 2 maneiras que a gente tem, né, para fazer o fortalecimento em extensão, quando a paciente está com o ombro livre, ela já está muito treinada em relação à escápula, então por isso não vai aparecer tanto a compensação. Isso, bem encostada na madeira de espaldar. E aqui onde eu peço para ela encostar bem na madeira de espaldar, justamente para ela ter esse apoio da escápula e não fazer elevação da escápula quando ela tenta atingir os últimos graus.
Então, aqui a gente trabalhando a musculatura de trapézio inferior, de serrátil anterior, enquanto ela faz elevação e rotação externa e a abdução. E volta. É claro que esses exercícios que eu estou mostrando aqui, eles só são feitos numa fase mais adiantada, né? Eu jamais começaria esses exercícios de resistência antes da 8ª semana. E aqui um tipo de propriocepção. Esse vídeo foi feito lá no Rush Hospital, em Chicago. E aqui um treino pliométrico, que também é importante. Obviamente também numa fase mais tardia da reabilitação. A gente tem que lembrar que o ligamento, ele não tem o mesmo comportamento de tendão, né? Então não adianta a gente só trabalhar flexo e extensão. O ligamento, ele necessita receber estímulos de diversas direções para que ele seja estimulado e para que ele tenha a capacidade de continuar estabilizando uma articulação. Né? Então, não adianta eu ver meu paciente muito bem com o pezinho flexo e extensão se eu não estou colocando cargas de diferentes direções para aquela articulação. O ligamento, ele precisa desse estímulo. Aqui, em cadeia fechada, a gente nota, a gente pensa que o paciente está muito bem até colocá-lo em cadeia fechada. É muito difícil. Aqui sim a gente está exigindo da questão ligamentar. Proprioceptiva. Então aqui outros recursos que a gente tem. Controla e estica bem. Bem em direção ao ombro. E vai. Certo. Ombro de novo. Também já, obviamente, em fase tardia da reabilitação. Chega bem perto da mão. Só para que vocês vejam, assim, que tem um longo caminho até que o paciente consiga voltar à sua atividade esportiva, né? Se ele volta antes de tudo isso, o quão despreparada essa articulação vai estar, assim. Então, é super necessário que o paciente feche 12 semanas de tratamento no consultório, a partir da data da cirurgia, né? No consultório de fisioterapia. É super importante. Essas 12 semanas são fundamentais para que depois ele tenha um bom resultado da atividade física, para que a gente tenha esse contato com o educador físico e faça uma troca boa, que ele volte bem para o esporte. Então, aqui algumas dicas, né, para finalizar. Então, early treatment will positively affect the outcome. Então, assim, o tratamento inicial, o tratamento precoce é fundamental e vai afetar o resultado. Então, quanto antes você conseguir encaminhar para o especialista, fundamental, a resposta será melhor. Atenção às características histológicas do ligamento, como eu falei. Quando em overhead, o ombro é mantido em adução e rotação externa, pequena ou neutro, tá? Rotação interna e abdução fazem o estresse em VAR no ligamento lateral reparado. Flexão ativa com o antebraço pronado depois do reparo do ligamento colateral lateral é melhor que flexão passiva ou ativo de supinação. Manter o antebraço pronado mantém os músculos supinadores e extensores sob tensão ótima, aumentando a estabilidade lateral, então por isso de mantê-lo pronado. Quando ambos ligamentos colaterais são reparados, fazer mobilização ativa precoce do cotovelo com o antebraço em médio prono. Então aí não vai, quando tiver o complexo medial também acometido, a gente vai fazer em médio prono. Então, aqui é um exemplo de uma paciente que seguiu o tratamento, fez fisioterapia, ela precisou de cirurgias em segundo tempo ali para ter um resultado melhor e foi feito, ela foi bem persistente no tratamento e teve um resultado muito bom. Vamos lembrar sempre que a lesão de tríade, ela é uma lesão extremamente complexa e de difícil resultado. As fontes. E queria chamar a atenção de vocês para que sempre que possível encaminhe os pacientes de membro superior para uma terapeuta, para um terapeuta que seja membro titular da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão. Isso faz a diferença no resultado.
Muito obrigada. Aqui estão os meus contatos, tá? Para quem precisar, para quem quiser. Acho que agora eu paro eu interrompo o compartilhamento, é isso? Isso. Ufa, pronto. Juliana, parabéns, muito didática. Acho que cumpriu o seu objetivo assim com a clareza, né, demonstrando, né, a importância, um dos fatores prognósticos, né, dentre vários, né, no tratamento, né, é a aderência ao paciente. Então, o papel inicial, né, então, que já enfatizou desde o começo, lá da importância do fisioterapeuta em mostrar para o paciente o quão ele é importante, né, no tratamento, que o nível de participação, de engajamento, né, muda o resultado. E a diversidade de exercícios, né, que vão se intensificando com o passar do tempo, mas de hora em hora, retirando a órtese, fazendo movimento, então, realmente gerando uma certa obsessão, né, na cabeça do paciente para ele conseguir atingir o nível máximo, onde todo mundo sai ganhando, né, o médico fica satisfeito, o terapeuta fica satisfeito, e principalmente o paciente consegue chegar mais próximo das expectativas, né, que ele tem. Então, basicamente, né, nós precisamos, então, fazer um bom reparo, né, dos estabilizadores primários e estabilizadores secundários, né, para a gente conseguir, né, dar estabilidade para o cotovelo, para que dessa forma a gente consiga, da maneira mais precoce possível, encaminhar para o fisioterapeuta, para ele começar a realizar o seu trabalho, né. O cotovelo não perdoa, isso eu concordo plenamente. Se o cotovelo não gosta muito da pessoa, ele já começa a querer ficar rígido, né? Para lesões até menos complexas. Imagina para esse nível de complexidade que é a artrite terrível, onde gera um processo inflamatório muito grande, né? Outra coisa que se imagina, às vezes, né? Pô, que a fisioterapia vai ser tu vai ganhar somente às custas de muito sofrimento, né? E realmente parar com esse paradigma e trazer um certo nível de tolerância e conforto para o paciente, né? Não gerar um processo inflamatório. Já existe um processo inflamatório em demasia, então fazer um controle, né, para evitar que esse processo inflamatório ele seja muito exagerado e comece a trabalhar contra, né? Gerar mais processo fibroso, fibroso cicatricial, né? E gerar mais dor, e gerar mais rigidez, mais edema, né? Então, essa abordagem, então, né, inicial, mas assim, né, de uma maneira, né, menos exigida para o paciente depois desse período aí onde o processo inflamatório esfria, né, começar a gerar uma tensão maior na região, ela também é uma fórmula para a gente obter um sucesso maior. E, assim, pequenos detalhes, né, levam a grandes diferenças, né? E olha quantos detalhes, né, que existem, né? Tanto ao nível de tratamento, né, na parte médica, quanto na parte, né, de reabilitação. Quantos detalhes pequenos, assim, que fazem diferenças enormes. Esse somatório de pequenos detalhes, né, que, né, talvez consigam levar a gente a ter resultados, assim, tão bons. Então, parabéns, né, porque vocês acabam formando uma equipe de excelência, um nível de tratamento de excelência, assim, das lesões do cotovelo em Florianópolis. E não é em qualquer lugar que a gente encontra isso. E não é de graça que isso acontece. Então, é muita dedicação, muito estudo, muito empenho, aprimoramento constante, né, para se chegar a isso aí. Então, sozinho o cotovelo não vai a lugar nenhum. Ele fica parado e rígido, 90 graus e acabou. Essa aí é a história dele. Então, lesão no cotovelo tende à rigidez. Então, se não trabalhar de uma maneira correta, realmente o paciente acaba se frustrando. Ele precisa entender isso. Então, eu tenho uma pergunta. Assim, então, antigamente, né, chegou-se numa época inicial que se tratava isso aí de maneira conservadora, né? E daí, depois, foi havendo aprimoramento de entendimento da lesão, de técnica, questão da reabilitação, a coisa se aprimorando também. Otávio, então, assim, tem muitos casos, né, muito tempo já de estrada, e o que essa curva de aprendizagem assim foi acrescentando assim no teu tratamento? O que tu acreditas que lá no começo tu fazia de um jeito e agora o que tem mudado no teu tratamento assim? Taca, só tem que ligar o microfone.
Tá ok agora, né? A pergunta foi muito isso quando nós começamos a trabalhar com cotovelo, né? Primeiro que a gente não estava totalmente familiarizado com o tempo. Existe aquela que a gente chama de curva de aprendizado do cirurgião, que tu consegue sentir bem íntimo da articulação, que tu vai operando sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, estudando aquele assunto, que tu vai se modela daquela articulação. E aí tu consegue começar a determinar detalhes pequenos que antes tu deixava passar desapercebido, tu começa a respeitar mais a biologia do tecido, né? Tu consegue diminuir o tempo cirúrgico e tu consegue fazer fixações mais detalhadas, assim, né? E tu também entende que tu precisa de ter um conjunto, ter uma equipe, né? Teu papel. Mas se o paciente não habilitadora do lado não funciona, ela não vai sozinha. É muito importante que a Juliana, Juliana, parabéns. Obrigada. Respeitar a biologia e que bem aquele esquema da reação funcional que você falou, com a escápula também, né? Funcionando direitinho a articulação escápulo, a escápula, né? Ela também vai ter com ritmo, né? E a coisa, o membro superior inteiro não vai trabalhar. Quanto mais tu vai se estudando e no assunto, Fábio, como qualquer coisa, né? E vai se apaixonar e vai tentando cada vez o conhecimento, técnica cirúrgica. E a técnica é isso. A cirurgia é um treinamento, né? Quanto mais tu vai fazendo, mais tu vai treinando. E a tua coordenação, tu tem na tua cabeça o GPS de onde está cada pecinha, né? Tu olha ali na hora, tu joga aqui, dá para montar aqui, aqui vai e tal, e vai resolver. E como melhora o resultado com o tempo, né, Daca? Então, Melhor. assim, o anatômico, né, para reconhecer bem as lesões, instituir a cirurgia em tempo, né, e com material adequado, se antecipar eventuais necessidades, né, então ter em sala, já, de repente pode acontecer isso, então já tem em mão, né, todo o arsenal, né, para sair de qualquer situação inesperada, realizar tratamento ósseo e ligamentar adequado, né, e evitar essas imobilizações prolongadas, então isso aí, essa coisa de aprendizagem eu acho que é muito importante, né, e se deve levar muito em consideração. Doutora Juliana, uma pergunta. É isso, Fábio, uma última. Isso que tu falou é uma coisa importante, porque no começo a gente tentava ir um pouco mais naquele limite lá de fixar ou não fixar. A gente fez o estudo, percebeu que se tu consegue fixar, ok, né? Mas se tu tem é difícil de fixar de cara, tu já tem aquele instinto que não vai dar para fixar, é melhor já partir para a prótese de uma vez, tá? Porque o remeliante, se tu ficar patinando muito, tu vai lesar mais tecidos e a cirurgia prolongada dá mais fibrose e reabilitação mais prolongada. A segurança na estabilidade da fixação é fundamental, né? Os últimos trabalhos também falam a favor disso, né? Que a médio e longo prazo, assim, a fixação ou o uso da prótese, eles acabam inicialmente acabam se equivalendo, mas assim, em algumas casuísticas, em algumas séries, embora as lesões, né, que foram para a prótese acabavam sendo, né, maiores, na condição maior na cabeça, mas o paciente, depois de um ano, assim, ele acaba se adaptando bem, e a médio e longo prazo, né, a prótese ela acaba funcionando até melhor do que aqueles pacientes que, digamos assim, fizeram a estabilização, né, e conservaram a cabeça. Claro que são grupos diferentes, porque são níveis de fratura diferentes, né, mas existem autores que pregam isso, assim, que não, pode utilizar a prótese. Otávio, mais uma pergunta. E aquela osteólise, aquela adaptação que acontece, né, geralmente no rádio proximal, em virtude da prótese se adaptando, isso aí geralmente não incomoda, né? Não há necessidade de revisão, não gera sintomas no paciente, né? A não ser que seja um caso assim, muito atípico, como aconteceu com aquele atleta lá, que ela deslocou muito, assim. Mas a osteólise não é um grande problema, né? É muito raro, porque foi um caso curioso, né? Viu
como que ele usa naquele cotovelo, né? Ele tinha prótese bilateral e ele fazia aquele kettlebell, aquele negócio, eu nem conhecia aquele esporte. Ele sobrecarga gigante ali no Devia ser cotovelo, proibido, né? devia ser Mas proibido, né? não é comum acontecer isso. Mas não é comum, é que é dele, né? Eu tenho que respeitar. Mas não é comum a osteólise, é muito raro. Eu tive uns 2 ou 3 casos. Ela fica encaixadinha ali e normalmente evolui super bem. Tem alguns casos, assim, teve uns 2 ou 3 casuística também, que acabou fazendo uma ossificação na parte da cabeça da prótese, né? E isso foi ossificando e foi empurrando a prótese para mal e acabou deixando ela em stuffing. Mesmo que no início não estava, depois de anos ela ficou em overstuffing. Eu fui lá, revisei, tirei aquela ossificação e voltou ao normal. Aí estava raspando a prótese, ela acabou que integrou a parte da prótese, né? E aí trancou a prótese ali, ficou fixa num ponto só, como se fosse cimento. E aí estava pegando num ponto fixo no capitela. Eu revisei e melhorou. Mas normalmente essa prótese, nessa maneira de artroplastia de posição. Isso, e a possibilidade de ficar sem a prótese em um segundo momento, geralmente prefere a substituição. E depois está tudo cicatrizado, já tem uma estabilização maior, ficar sem Eu a prefiro prótese... Eu prefiro sempre manter a prótese. Quando eu faço revisão, eu recoloco outra prótese. Porque eu preciso manter esses jovens ativas sem o contraforte lateral. Com o tempo, vai fadigando o ligamento colateral medial. Ele vai valgizando e vai sobrecarregando o contato da tróclea com o écrano. E aí faz uma artrose lateral da tróclea com o lécrano. Perfeito. E aí, tratar essa artrose, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, eu sempre refaço a prótese. E também tem aqueles casos, uma lesão no ligamento interósseo, pode haver migração do rádio proximal, né? Quando teve uma lesão de excesso lopreste no começo, né? Então, quando fosse revisar, poderia colocar uma Perfeito. Doutora Juliana. prótese. Doutora Juliana, muito bem. Doutora Juliana, parabéns de novo pela didática. E Obrigada. uma dúvida que me surgiu. Então, a gente sempre fala, né, em flexo e extensão. Tu acreditas que o ganho da pronospinação é menos custoso, mais tranquilo de conseguir ganhar certo movimento de pronospinação ou não? É tão difícil quanto ganhar flexo e extensão? Na minha prática, dos pacientes que eu tenho atendido, né, muitos são do Dr. Cristiano, assim, e eu não tenho sentido muito déficit em pronospinação, realmente, assim, o que eu sinto quando tem algum déficit são os últimos graus de extensão, principalmente, né, e um pouquinho de déficit de grau de flexão, assim, mas realmente pronospinação os pacientes têm ficado muito bem. Uhum. E começa a ganhar pronospinação, claro, desde o começo, o cuidado com a Desde o pronação começo. no momento da extensão do cotovelo, né? Em arcos, né, o cotovelo mais fletido, pronospinação livre, trabalha bastante. Exatamente, a partir dos 90 graus para cima, né, daí pode fazer pronospinação. Mas se for fazer a extensão até mais próximo dos últimos graus de extensão, aí manter o cotovelo pronado, o antebraço pronado. O uso da órtese é interessante porque consegue manter do jeito que, né, posiciona do jeito que A melhor, órtese, assim, né? realmente, a órtese termomoldável. Para cada fase, né, da reabilitação. Quando não utiliza a órtese, daí fica com a tipóia. Então, fica com a tipóia, 90 graus, daí tira a tipóia, faz os exercícios e depois volta para a tipóia. Geralmente, os pacientes, eles têm ficado sem imobilização nenhuma, nem tipo tipóia, assim, sabe? Então, os pacientes têm ficado livres, assim. Depende muito do cirurgião. Aí, essa questão, assim, mais protocolada é uma escolha de cirurgião que eu vou respeitar, sabe? Se ele pedir para ficar na órtese 90 graus, vou manter. Porque só no transcirúrgico que ele vai saber como tá aquilo ali, a qualidade do reparo, a qualidade da fixação, né?
que foi conseguido, então eu mantenho. Cristiano, mais uma pergunta. Já estamos no avançar aqui do horário, né? Mas vamos aproveitar a ocasião. E o drop sign? Então, às vezes, uma sensação que fez todo o reparo, né? Reinseriu o coronóide, reparou o coronóide, né? Reinseriu o ligamento colateral lateral, colocou a prótese ou reconstruiu a cabeça do rádio, e fica aquele drop sign assim, no pós-operatório imediato. Isso aí também não é uma fonte grande de preocupação, né? O paciente tende, com uma boa reabilitação, tende a um exercício ativo, né, com contração isométrica do bíceps e do tríceps, consegue corrigir bem isso, né? A gente pode ficar tranquilo com um pouco de drop site no pós-operatório imediato. Ou não, não, aqui não, está faltando alguma coisa, tem que fazer algo mais. Qual é a tua conduta quando fica um pouquinho assim no pós-operatório imediato? Tu tens que cuidar muito, Fábio. Se no intraoperatório você fez aquela abordagem lateral, reinseriu a cápsula anterior, fixou, e recaimento colateral lateral. Testou no intraoperatório com o paciente anestesiado, com 30 graus de extensão, ou estresse invário, válvulo, testou com o antebraço, faz a flex extensão, vê se não tem nenhum sinal de instabilidade, tem certeza que está tudo certo, e tu faz a radio no perfil. Pode ser, quando fez a radiografia, está com o cotovelo abduzido, a musculatura fragilizada. Nos primeiros dias de pós-operatório, a musculatura não está trabalhando direito, está oblado ali, né? Então, não com esse drop sign. Eu tive diversos casos que aí faz a reabilitação, recupera a musculatura, volta tudo ao normal. Não tem problema quanto a isso. Bem tranquilo. Só tu tem que ter certeza no intraoperatório. A ciência fica tranquila no pós, né? Se tu tenha certeza que tu fez fixação, o paciente não se apoiou, não fez nenhuma outra confusão no pós-operatório, aí isso também a gente deixa sentá-la no pós-operatório. Eu sempre deixo sentá-la. Mas aí tu tem no pré-operatório e fala, olha, pode fazer daqui até ali, se apoiar, não pode fazer força, tem que fazer um movimento com o antebraço pronado e tal. Aí não tem problema. Aí reabilita, dura e volta tudo ao normal. Doutor Juliano, então, agora mesmo para finalizar, qual é a maior dificuldade numa reabilitação do cotovelo, ao teu ver? Assim? É a dor que essa articulação te gera? É a instabilidade, né, que ela pode te ocasionar? É a propensão à rigidez? Qual é a maior dificuldade assim, na reabilitação das lesões do cotovelo? Eu acho que a propensão à rigidez seria a maior dificuldade, mas principalmente a expectativa do paciente também, né? Isso tem que ser bem trabalhado desde o início, assim, porque muitas vezes quando tu vai mencionar se talvez ele vá precisar de um segundo momento cirúrgico ou que ele não vai conseguir, talvez, que o braço fique exatamente igual ao outro, ele se olha no espelho e vê que está diferente, isso é difícil de lidar para ele, né? E muitas vezes não tem uma aceitação do paciente, assim. Então, isso tem que ser trabalhado desde o início. Mas, com certeza, a rigidez é o que vai causar tudo isso, né? Então, se eu tivesse que escolher, acho que é a rigidez. Já foi a dor, mas hoje o médico ele já está tão mais, assim, dando atenção a essa questão da dor, que era um pouquinho mais no início, talvez, assim, não se desse tanta importância, ou não sei, assim, eu acho que a questão medicamentosa mudou também, né? O tipo de tratamento, outras medicações, isso aí ajudou muito na dor, ou a qualidade cirúrgica, enfim, teve uma evolução aí. Bom, então, gostaria de agradecer imensamente, né, aos nossos convidados, e aqueles que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir, né, no futuro, porque todo esse episódio do Papo Leve vai ficar disponível na íntegra no canal da Leve Ortopedia, no YouTube. E agregar e compartilhar conhecimento é um dos pilares que são cultivados aqui pela Leve Ortopedia. E vocês disponibilizaram parte do precioso tempo de vocês, né, para preparar o conteúdo e estar aqui conosco e contribuindo assim no aprimoramento dos que, né, assistiram, né, e como eu falei, irão assistir futuramente. Eu acho que vocês agregaram muito, né, não tenho como agradecer a disponibilidade de vocês. Fico muito feliz por vocês. Se vocês ficaram felizes pelo convite, eu fico muito mais feliz por vocês terem aceito o convite.
de prontidão, pela disponibilidade. E eu sei o quanto isso aí é custoso, o quanto vocês deixam de fazer algumas atividades, né, para dar atenção e estarem aqui. Então, contem comigo, né, para quando precisarem, certo? Boa noite. Obrigada, boa noite. Encerramos, então. Obrigado, Fábio. Obrigado pela oportunidade de falar um assunto pesado num papo leve, né? Verdade. Um abraço aí, cara. Muito bom. Bom, parabéns. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.